Queridos irmãos, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se A Justiça de Deus. A Justiça de Deus. No domingo, lá no culto da Igreja Santuário do Espírito Santo, ao terminar uma pregação da palavra sobre Sodoma e Gomorra, o Espírito Santo de Deus me colocou uma palavra em minha boca para transmitir. Foi assim automático. E a palavra que o Espírito Santo disse através de mim foi assim: Deus não condena o justo por causa do ímpio, mas condena o ímpio em favor do justo. Deus não condena o justo por causa do ímpio, mas condena o ímpio em favor do justo. Assim saiu da minha boca esta palavra para transmitir às pessoas da igreja e pelos meios de comunicação ao qual estava gravando. Vamos entender a palavra. No livro de Provérbios, no capítulo 10, de versículo 1 a 32, um resumo, é um provérbios de Salomão, provérbio do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, provérbios de Salomão. A palavra diz assim: o filho sábio é a alegria do pai. O filho insensato entristece sua mãe. O Senhor não se deixa que o justo passe fome, mas derruba a cobiça dos ímpios. As bênçãos do Senhor estão sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios disfarça a violência. A memória do justo é abençoada, enquanto o nome dos ímpios apodrece. Quem tem o coração de sábio aceita os mandamentos. Quem é insensato, no falar, se arruína. A boca do justo é fonte de vida, enquanto a boca dos ímpios encobre a violência. Nos lábios do sábio encontra-se a sabedoria. Nas costas de quem não tem juízo, a vara. Quem observa a disciplina caminha para a vida. Quem despreza as correções se extravia. A expectativa dos justos é alegria, mas a esperança dos ímpios fracassa. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Palavra do Senhor Deus através do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo. Irmãos queridos, como eu disse a vocês, quando eu estava pregando sobre Sodoma e Gomorra, domingo passado, na Igreja Santuário do Espírito Santo, e gravando, aconteceu uma palavra linda demais que saiu da minha boca, que não era minha, mas do Espírito Santo de Deus. Porque Sodoma e Gomorra, essas duas cidades foram destruídas por causa do pecado contra Deus. Não havia praticamente quase ninguém justo nessas duas cidades. Só havia ímpios, pecadores. Era homem saindo com homem, mulher saindo com mulher, prostituição a deuses falsos, idolatria, maldade, mentira, ódio, mágoa, tudo que não presta, feitiçaria, tudo que não presta
estava em Sodoma e Gomorra. E apenas Ló e a sua família saíram de Sodoma e Gomorra, porque um anjo de Deus disse a Ló: Deus vai destruir as cidades e você pegue a sua família e saia imediatamente da cidade. E não olhe para trás e vão em direção às montanhas. A verdade, só tinha um justo nessas duas cidades. Era Ló. Somente Ló. Todos ímpios e pecadores. E Deus destruiu as duas cidades. E quando eu estou pregando essa palavra, eu terminando a pregação, sai da minha boca: Deus não condena o justo por causa do ímpio, mas condena o ímpio em favor do justo. Irmãos queridos, Deus jamais vai condenar uma pessoa justa, mas vai condenar o ímpio, o pecador que não quer se converter. Porque pecadores todos somos, pelo menos fomos um dia. Agora, quando a pessoa se converte e volta a Deus, ela se torna justa e não peca mais. Mas o ímpio é o contrário. Quanto mais ele peca, mais ele quer pecar. Por isso Deus condena o ímpio e salva o justo. Deus não poderia destruir as duas cidades enquanto Ló estivesse dentro da cidade, porque Ló era justo. Era o único justo que tinha ali. Deus teve misericórdia da família e permitiu que a família saísse junto. Mas o justo mesmo era só o Ló. Era um só, em duas cidades. Então, queridos irmãos, Deus não condena o justo por causa do ímpio, mas condena o ímpio em favor do justo. Por que em favor do justo? Eu fiquei uma semana inteira pensando sobre isso. Por que Deus protege o justo? Porque o justo é fiel a Deus e Deus ama o justo. E Deus não vai condenar o justo junto com os pecadores. Ele vai remover o justo aonde ele vai condenar o ímpio. Vocês estão entendendo? Porque se não fosse assim, queridos irmãos, por que haveria justos? Se Deus perdoasse o pecador que não se converte e não o condenasse, que vantagem teria para o justo? O justo iria fazer a mesma coisa que o ímpio. Mas como o justo, ele se converteu e se entregou a Deus e passou a ser obediente a Deus, ele se torna justo. Então o amor de Deus recai sobre esse justo. E ele é protegido, e ele é salvo por Deus. E como diz a palavra de Salomão, as bênçãos do Senhor estão sobre a cabeça do justo. As bênçãos do Senhor estão sobre a cabeça do justo. A memória do justo é abençoada, enquanto o nome dos ímpios apodrece, queridos irmãos. Quem tem coração de sábio aceita os mandamentos da lei de Deus. O ímpio não aceita. Olha, preste atenção agora nessa palavra, queridos irmãos. Por que a palavra do Espírito Santo saiu na minha boca, que é um dom de sabedoria? É um dos dons do Espírito Santo, dom de sabedoria. Por que da minha boca saiu essa palavra tão linda do Espírito Santo? Porque a boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida. Os lábios do sábio encontra-se a sabedoria. Os lábios do sábio encontra-se a sabedoria. Quem observa a disciplina caminha para a vida. A expectativa do justo é a alegria. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra, não terão salvação.
Vocês entenderam, queridos irmãos, por que o Espírito Santo colocou em minha boca para transmitir um final de uma pregação sobre Sodoma e Gomorra? Deus não condena o justo por causa do ímpio, mas condena o ímpio em favor do justo. Assim o Espírito Santo falou através da minha boca. Pois a boca do justo é fonte de vida. Nos lábios do sábio encontra-se a sabedoria. A palavra de sabedoria que veio do Espírito Santo. Vocês entenderam? Então, que os ímpios, os pecadores, que se convertam, que se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus, que voltem para Jesus, que dobrem o seu joelho a Jesus. Pois a fonte da vida está na sabedoria, está no respeito ao amor a Deus e ao respeito aos mandamentos da lei de Deus. Pois o justo será salvo e o ímpio condenado. Amém.